O plano que você não espera. Você já se perguntou quais são os planos de Deus para a sua vida? Será que você está no caminho certo ou está desviando do propósito que Ele preparou? Muitas pessoas vivem angustiadas, sem direção, buscando respostas, tentando entender o que fazer. Mas a verdade é que Deus já tem tudo preparado. Hoje vamos mergulhar profundamente em Jeremias capítulo 29, verso 11. Um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, mas que muitos interpretam de forma errada. O que Deus realmente quis dizer quando declarou: "Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês." Será que esses planos envolvem sucesso financeiro, saúde, casamento feliz? Ou será que estamos esperando algo que Deus nunca prometeu? Fique comigo até o final, porque eu tenho certeza que essa palavra vai abrir os seus olhos. O contexto de Jeremias 29 gons. Antes de qualquer coisa, precisamos entender o contexto desse versículo. Jeremias capítulo 29, verso 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Esse versículo é frequentemente citado para falar sobre bênçãos e prosperidade. Mas você sabia que, quando Deus falou isso, Ele estava se dirigindo a um povo que estava no cativeiro da Babilônia? Isso mesmo. O povo de Israel havia sido levado como prisioneiro para uma terra estrangeira, longe de casa, sofrendo e sem esperança. E o pior, eles queriam uma solução rápida. Queriam que Deus os libertasse imediatamente. Mas Deus, através do profeta Jeremias, disse: "Vocês vão permanecer aí por 70 anos." Isso era algo difícil de ouvir. Mas mesmo assim, Deus os encorajou, dizendo: "Eu tenho planos para vocês, planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança." Agora eu te pergunto, será que os planos de Deus para nós são sempre do jeito que imaginamos? O erro que muitos cometem, entendendo a vontade de Deus. Muitas pessoas leem Jeremias 29, 11 e acham que Deus está prometendo uma vida cheia de bênçãos imediatas. Acham que isso significa que não vão passar por dificuldades, que nunca enfrentarão tempos difíceis. Mas essa não é a realidade. O povo de Israel teve que esperar 70 anos no cativeiro antes que os planos de Deus se cumprissem. E hoje, nós também passamos por momentos de dificuldade e espera. Muitas vezes, Deus não nos livra imediatamente das provações, mas nos fortalece através delas. Você já percebeu que algumas das maiores bênçãos da sua vida vieram depois de momentos difíceis? Talvez você esteja orando por um emprego, um casamento restaurado, uma cura, uma resposta de Deus. E assim como o povo de Israel, talvez você esteja esperando um milagre imediato. Mas a grande verdade é que os planos de Deus nem sempre acontecem no nosso tempo, mas sempre acontecem no tempo certo. Isaías 55 nos lembra disso. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Se você está passando por um tempo de espera, saiba que Deus está trabalhando. Como saber os planos de Deus para nós? Agora que entendemos que os planos de Deus nem sempre são do jeito que queremos, surge uma pergunta: como descobrir o que Deus tem para minha vida? Aqui estão 4 passos fundamentais para discernir os planos de Deus. Busque a Deus em oração. Jeremias 29, 12 e 13 continua dizendo: "Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração." Você tem buscado a Deus com todo o seu coração? Não basta apenas querer saber os planos de Deus. É preciso desenvolver um relacionamento real com Ele. Esteja sensível à palavra de Deus. Muitas pessoas esperam ouvir a voz de Deus de forma audível, mas se esquecem de que Ele já nos deixou a sua palavra. Salmos 119, verso 105 diz: "Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho." Se você quer saber os planos de Deus para a sua vida, comece mergulhando nas Escrituras. Confie mesmo quando não entender. Muitas vezes, Deus não nos revela o quadro completo, apenas o próximo passo. Você consegue confiar em Deus mesmo sem entender o que Ele está fazendo?
Provérbios 3:5-6 nos ensina: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Esteja pronto para se mover no tempo dele. Os planos de Deus não são apenas sobre o que Ele quer para nós, mas também sobre o tempo certo para tudo acontecer. Se Deus ainda não respondeu sua oração, é porque Ele ainda está te preparando para receber aquilo que Ele tem para você. Se essa mensagem tocou o seu coração, eu quero te convidar para um momento de oração. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, hoje eu me coloco diante da Tua presença para reconhecer que os Teus planos são maiores do que os meus. Muitas vezes eu quero respostas imediatas. Quero entender tudo o que está acontecendo, mas me esqueço de que o Senhor já escreveu toda a minha história. Pai, ensina-me a confiar em Ti de todo o coração. Quando eu não entender o que está acontecendo, ajuda-me a lembrar que o Senhor é fiel e que os Teus planos são de paz, esperança e um futuro. Se estou enfrentando um momento de dificuldade, eu entrego tudo em Tuas mãos. Sei que o Senhor está no controle e que no tempo certo o Senhor cumprirá tudo o que prometeu. Renova minha fé, aumenta minha paciência e fortalece meu coração para que eu não desista. Eu te agradeço porque sei que o Senhor está cuidando de cada detalhe da minha vida. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra tocou o seu coração, não saia sem deixar o seu amém nos comentários. Aproveita e compartilha essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso hoje. Se ainda não está inscrito, inscreva-se agora mesmo no canal Renovados pela Palavra com Milene Andrade e ative o sininho para receber mais mensagens poderosas como essa. Que Deus te abençoe poderosamente.